As parábolas que despertam a alma. As parábolas de Jesus não foram simples histórias para entreter ou tranquilizar. Foram armas espirituais. Foram espelhos. Foram golpes diretos no coração de uma religião vazia. Muitas delas ouvimos desde crianças: o bom samaritano, o filho pródigo, a ovelha perdida. Mas existem outras parábolas profundas, incomodas, desafiadoras, que quase nunca são pregadas nas igrejas modernas. Por quê? Porque incomodam o orgulho espiritual. Porque quebram a ideia de um cristianismo fácil. Porque expõem a diferença entre crer em Jesus e segui-lo de verdade. Essas parábolas não suavizam a fé. Não acariciam o ego. Não foram projetadas para fazer você se sentir bem. Foram projetadas para despertar você, confrontar você, transformar você e conduzir você a uma fé autêntica. Hoje vamos percorrer 17 parábolas ocultas. Parábolas que tocam áreas do coração que preferimos ignorar. Parábolas que, se você as receber com humildade, podem mudar sua vida espiritual para sempre. Prepare-se. Jesus não veio para deixar você confortável. Veio para fazer você novo. Antes de continuar, quero fazer uma pergunta simples, mas especial. De onde você está nos assistindo? Escreva nos comentários. É lindo ver como Deus usa sua palavra para nos unir, independentemente da distância. E se esses ensinamentos profundos estão falando ao seu coração, convido você, não como formalidade, a se inscrever neste canal. Aqui buscamos o que muitos evitam: Bíblia sem filtros, mensagens que confrontam, palavra que transforma. Não vá embora sem fazer parte desta família. Vamos ativar juntos esse fogo espiritual. 1. O mordomo injusto, a urgência espiritual. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, Jesus relata a história de um administrador acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Ao saber que será demitido, esse homem não paralisa nem se lamenta. Age com rapidez. Reduz dívidas, negocia estrategicamente e garante seu futuro antes que a porta se feche definitivamente. O surpreendente é que seu senhor elogia sua astúcia. Jesus não está celebrando sua desonestidade, mas sua capacidade de entender que o tempo havia acabado. Ele compreendeu a urgência do momento. Soube que não podia adiar decisões. Soube que precisava agir antes que fosse tarde demais. A pergunta que atravessa essa parábola é direta: você tem essa mesma urgência pelas coisas eternas? O mundo se move com intensidade pelo que é temporário, mas muitos crentes adiam o espiritual. O tempo está passando. As oportunidades não são infinitas. E o que você fizer hoje determinará o que colherá amanhã. 2. Os trabalhadores da vinha, a graça que ofende. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, Jesus fala de um dono de vinha que contrata trabalhadores em diferentes horas do dia. Alguns suportam o peso do sol desde a manhã, outros trabalham apenas 1 hora. No entanto, no final todos recebem o mesmo salário. Os que trabalharam mais tempo ficam indignados. Não conseguem aceitar que o esforço não determine a recompensa. E é aí que Jesus toca em um ponto sensível: a graça não funciona segundo méritos humanos. O reino não opera pela lógica do merecimento. Essa parábola confronta o orgulho espiritual. Incomoda você que Deus seja generoso com outros? Perturba você que alguém que chegou tarde receba o mesmo que você? A graça que salvou você é a mesma que salva outros. E quando isso nos ofende, revela que ainda não entendemos o Evangelho. 3. O amigo à meia-noite, a oração insistente. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, um homem recebe uma visita inesperada e não tem pão para oferecer. À meia-noite corre até a casa do amigo e começa a bater a porta. Insiste. Persiste. Não desiste, mesmo sendo uma hora inconveniente. Jesus explica que a porta se abre não por amizade, mas por insistência. Não porque o amigo queira se levantar, mas porque a persistência rompe a resistência. O ensinamento não é que Deus seja incomodado, mas que a perseverança revela fé. Muitos oram uma vez e param. Mas essa parábola ensina que a oração poderosa é aquela que não abandona. É a que volta a bater.
É a que continua crendo quando tudo parece em silêncio. Porque a fé verdadeira não se cansa de chamar. 4. O rico insensato, a ilusão do controle. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, um homem rico obtém uma colheita extraordinária. Decide derrubar seus celeiros e construir outros maiores para armazenar tudo. Diz a si mesmo que agora poderá descansar por muitos anos. Mas Deus interrompe seus planos com uma frase devastadora: louco, esta noite pedirão a tua alma. Tudo o que foi acumulado perde sentido em um instante. O que parecia segurança revela-se fragilidade. A parábola confronta nossa obsessão por controle. Planejar não é pecado, mas confiar no que foi acumulado é. Você está construindo celeiros ou está construindo eternidade? Porque a vida não é medida pelo que você guarda, mas pelo que você entrega. 5. O banquete de casamento. O convite não basta. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, um rei prepara um banquete para seu filho e envia convites. Alguns rejeitam o convite. Outros o ignoram. Um até entra sem a veste adequada. A cena é solene. O rei observa os convidados e encontra alguém que não está vestido corretamente. Esse homem é expulso. Não basta estar presente, há uma condição a cumprir. Essa parábola revela que o reino não é uma reunião social, é uma convocação santa. O convite é amplo, mas a transformação é indispensável. Não basta dizer sim com os lábios, é necessário vestir-se da justiça que Deus provê. 6. O servo impiedoso. O perdão não é opcional. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, um servo é perdoado de uma dívida impossível de pagar. A misericórdia do rei é total, surpreendente e merecida. No entanto, ao sair, esse mesmo servo encontra alguém que lhe deve uma quantia mínima e o estrangula exigindo pagamento. A misericórdia que recebeu não se transformou em misericórdia oferecida. Quando o rei fica sabendo, chama-o de mau. Jesus conclui que quem não perdoa de coração demonstra que não compreendeu a graça. O perdão não é uma sugestão opcional, é a evidência de que realmente fomos transformados. 7. As 10 virgens. A preparação é pessoal. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, 10 virgens aguardam o noivo. Todas têm lâmpadas. Todas parecem preparadas. Mas apenas 5 levam azeite extra. Quando o noivo chega à meia-noite, as prudentes entram. As outras tentam pedir azeite emprestado, mas é tarde demais. E ouvem a frase mais dolorosa: não vos conheço. A fé não pode ser emprestada. Você não pode viver da espiritualidade dos outros. A preparação é pessoal. O azeite simboliza um relacionamento real, constante e vivo com Deus. E esse relacionamento não se improvisa no último minuto. 8. Os talentos. Deus exige fruto. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, um senhor confia talentos a seus servos. 2 trabalham e multiplicam. 1, dominado pelo medo, enterra o que recebeu. Quando o senhor retorna, o medo não serve como desculpa. Ele o chama de mau e preguiçoso. Não por ter perdido, mas por não ter tentado. Não por ter falhado, mas por não ter agido. Deus não espera perfeição, mas espera fidelidade. Cada talento foi dado com propósito. Enterrá-lo é rejeitar a missão. E cada dom oculto será confrontado no dia da prestação de contas. 9. O fariseu e o publicano. A oração revela o coração. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, 2 homens sobem ao templo para orar. Um enumera suas virtudes. O outro reconhece seu pecado. O primeiro ora para si mesmo. O segundo ora a partir do quebrantamento. Jesus declara que o publicano voltou para casa justificado. A oração não revela o quanto você sabe, mas o quanto você precisa. Deus não responde ao orgulho religioso. Ele responde ao coração humilde que reconhece sua total dependência. 10. O bom samaritano. Amar é agir. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, um homem é assaltado e deixado quase morto. Um sacerdote passa adiante. Um levita também.
Mas um samaritano para. O samaritano limpa as feridas, investe tempo, paga as despesas e promete voltar. Não apenas sente compaixão, age com compaixão. Amar não é teoria. Amar é interromper sua agenda para servir. O próximo não é quem se parece com você, mas quem precisa de você. 11. O semeador. Nem todos produzem fruto. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, Jesus descreve um semeador que sai a semear. A semente é a mesma, o semeador é o mesmo, mas o resultado muda conforme o terreno. Parte cai à beira do caminho e é arrebatada. Parte cai em solo pedregoso e brota rapidamente, mas sem raiz seca. Outra parte cai entre espinhos e é sufocada. Apenas uma cai em boa terra e produz fruto abundante. A diferença não está na semente, mas no coração que a recebe. Todos ouvem a palavra. Alguns se emocionam. Outros reagem por impulso. Alguns começam com entusiasmo, mas abandonam na primeira dificuldade. Outros permitem que preocupações, dinheiro e ambições sufoquem o que começou bem. Essa parábola é um espelho incômodo. Não pergunta quanto você sabe, mas o que você está produzindo. Emoção não é fruto. Frequência não é fruto. O fruto é perseverança, obediência e transformação real. A pergunta não é se você ouviu a mensagem, mas o que essa mensagem está fazendo em você. 12. O filho pródigo. O perigo do irmão mais velho. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, um filho mais novo exige sua herança e vai para longe. Desperdiça tudo em uma vida desregrada e termina alimentando porcos, faminto e quebrado. Quando cai em si, decide voltar para casa disposto a ser tratado como servo. O pai o vê de longe, corre ao seu encontro, o abraça, o restaura e organiza uma celebração. É uma imagem poderosa da graça. Mas o foco mais profundo da parábola não termina aí. O irmão mais velho, que nunca saiu, fica indignado ao ver a festa. O filho mais velho revela um coração ressentido. Serviu sem amor. Permaneceu sem intimidade. Obedeceu esperando recompensa. Jesus mostra que é possível estar longe do Pai em terra estrangeira ou longe do Pai dentro da própria casa. A pergunta não é apenas se você é o pródigo que precisa voltar, mas se é o religioso que precisa compreender a graça. 13. A viúva persistente, a fé que não desiste. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, Jesus conta a história de uma viúva que clama por justiça diante de um juiz injusto. Ela não tem influência, dinheiro nem poder. Só tem persistência. Volta repetidamente até que o juiz, cansado, decide conceder o que ela pede. Jesus esclarece que Deus não é como aquele juiz insensível. Se um juiz injusto responde à insistência, quanto mais responderá um pai amoroso aos que clamam dia e noite. A comparação não diminui Deus, exalta sua fidelidade. A parábola confronta nossa impaciência. Queremos respostas imediatas. Confundimos silêncio com abandono. Mas a fé madura continua orando mesmo quando não vê resultados. Persiste não porque duvida, mas porque confia. E Jesus lança uma pergunta que atravessa gerações. Quando ele vier, encontrará fé na terra. 14. O grão de mostarda. Deus começa pequeno. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, Jesus compara o reino a uma semente minúscula, quase insignificante aos olhos humanos. No entanto, essa pequena semente cresce até se tornar uma árvore onde as aves encontram abrigo. A mensagem é profundamente esperançosa. Deus não precisa começar com grandeza visível. Não necessita de plataformas, multidões nem recursos impressionantes. O reino começa no pequeno, no humilde, no que muitos desprezam. Talvez você se sinta insignificante. Talvez pense que o que faz é pequeno demais para fazer diferença. Mas nas mãos de Deus, uma semente pode transformar paisagens inteiras. O importante não é o tamanho inicial, mas a fidelidade no processo de crescimento. 15. O fermento. O pequeno transforma ou contamina. Jesus também compara o reino ao fermento que uma mulher mistura na massa até que tudo fique levedado. O fermento é pequeno, quase invisível, mas seu efeito é expansivo e inevitável.
Em outros momentos, o fermento simboliza corrupção, hipocrisia ou pecado. Um pouco é suficiente para afetar toda a massa. Não faz barulho. Não anuncia seu avanço. Simplesmente trabalha até transformar toda a estrutura. O ensinamento é claro, o pequeno importa. Um hábito tolerado, uma mentira permitida, uma concessão secreta pode se expandir e dominar toda a vida. Mas também uma pequena obediência constante pode produzir transformação profunda. O que parece mínimo hoje pode definir seu destino amanhã. 16. A pérola de grande valor, o reino vale tudo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, um comerciante experiente encontra uma pérola de valor extraordinário. Reconhece imediatamente sua beleza incomparável. Sem hesitar, vende tudo o que possui para adquiri-la. Não o faz com tristeza nem ressentimento. Faz com convicção, porque entende que o que recebe supera infinitamente o que entrega. A perda aparente é, na verdade, ganho supremo. Jesus ensina que o reino não é um complemento na vida, é o tesouro central. Não é um acessório espiritual, é a prioridade absoluta. Quando você realmente descobre seu valor, não pergunta quanto custa segui-lo. Pergunta que privilégio é poder entregar tudo por ele. 17. Os dois construtores. A tempestade revelará o fundamento. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, Jesus conclui o Sermão do Monte com uma imagem poderosa. Dois homens constroem casas. Ambas as estruturas parecem sólidas sob o sol. Não há diferença visível enquanto o clima é favorável. Mas a tempestade chega. O vento sopra. A chuva cai. Os rios se levantam. A casa edificada sobre a rocha permanece firme. A construída sobre a areia desaba com grande ruína. A diferença não estava na aparência externa, mas no fundamento invisível. Jesus explica que o sábio é aquele que ouve suas palavras e as pratica. O insensato é aquele que ouve e não as pratica. A tempestade não é opcional na vida. A pergunta é: sobre o que você está construindo hoje? Essas parábolas não são histórias decorativas. São diagnósticos espirituais. Elas nos obrigam a perguntar: estou vivendo o Evangelho ou apenas frequentando-o? O Evangelho não é informação. É transformação. Não é emoção. É rendição. Não é aparência. É coração. Jesus conhece nossa tendência de nos justificar, de nos comparar, de adiar, de temer, de resistir à mudança. E ainda assim nos chama com ternura e autoridade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Qual parábola expôs você? Que verdade incomodou você? Que área precisa se render completamente? Não deixe que a semente seja sufocada. Não deixe que o orgulho apague o fogo. Este é o seu momento, seu chamado, sua oportunidade de voltar, de despertar, de obedecer. Que sua lâmpada nunca se apague. Que sua vida produza fruto abundante. Que essas parábolas não sejam apenas estudadas, mas vividas. Em nome poderoso de Jesus. Amém.